das cidades no Brasil e o tamanho dessas cidades fazendo com que as metrópoles acontecessem, elas vêm principalmente dos processos de concentração da população brasileira. E aí nós temos 84% em torno de população urbana. São mais pessoas, mais carros, mais prédios. Isso demanda ruas mais largas, edifícios maiores, mais complexos. É que antigamente essa cidade nossa era uma cidade onde todos nos encontrávamos, que todas as pessoas tinham uma noção, né? Que era uma cidade de pessoas que muitas vezes eram desiguais, mas que o encontro dos desiguais era alguma coisa muito enriquecedora. A metrópole, a escala humana fica relegada e a gente começa a usar esses prefixos assim, mega, hiper. O centro deixa de ser centro e passa a ser hipercentro. A cidade passa a ter uma escala mais favorável ao automóvel e todos os hábitos vão mudando. Os hábitos de compra, de uso, de serviço, de diversão. E o cinema não ia ficar imune a uma transformação tão profunda. E o cinema era o evento, né? O cinema era igual, sei lá, missa ou um culto. Isso fez parte da vida da comunidade. Levava criançada, tinha matinê de domingo, 10 horas da manhã. Então a gente se preparava para ir ao cinema, se aprontava para ir para a sessão de cinema, marcava encontro com amigos lá. O cinema de centro era o grande ponto de encontro. Era o espaço para você ver e ser visto. O cinema e a rua são duas coisas que combinavam muito. Todos os bairros de Belo Horizonte tinham sala de cinema. Uma cidade, quanto mais equipamento cultural ela tem, mais ela pulsa, mais ela vibra. Ir ao cinema até os anos 40 era um evento. As pessoas se arrumavam, vestiam o que tinha de melhor, era uma ideia da missa, de um casamento, de uma festa. E além de ir em grupos de amigos, casais, era muito comum. Os rapazinhos, as mocinhas iam para iniciar o namorico, pegar na mão das moças, essas coisas que fazem o escurinho do cinema, né? Eu conheço famílias, né, que foram estruturadas a partir desse encontro no cinema, nas tardes de domingo. As fotos que existem do cinema dos anos 30 e 40, no centro da cidade, o Brasil e tal, você vê assim, o público todo de chapéu, gravata, as mulheres todas elegantes. Era um ritual, era um evento, era uma satisfação. O cinema não era, por mais que os filmes fossem na mesma linha, cinema americano, excesso, comércio, mas o evento, a ideia tinha um diferencial. Tinha uma coisa de integração com a cidade, tinha uma coisa de satisfação. Então isso era um diferencial muito grande. Você geralmente aos domingos à tarde, você ia ao cinema para depois ir fazer um lanche, é como se fosse um passeio mesmo que estivesse fazendo, não uma coisa tão assim, do supermercado eu saio e entro no cinema. Nós já vimos as grandes salas, que eram salas de espetáculo, na verdade, não eram salas de pesquisa cinematográfica, de culto ao cinema, eram salas de sociabilização da imagem. Você saía para ir para o Palladium, para o Brasil, com uma honradez enorme de estar no meio daquela plateia enorme, daquele som maravilhoso que aquela acústica provocava. Os cinemas eram centrais, eram nessas regiões bem dentro da Contorno, e ele tinha uma característica específica. O Metrópole, por exemplo, ele passava os filmes, as produções mais caras. O Guarani já tinha um perfil mais para adolescente, filme de censura livre e adolescente. O Jax era uma ação também mais censura livre, tipo ET, passou lá, Indiana Jones. O Cine Royal, que era na Afonso Pena, era uma sala de cinema super bacana, além de ser grande, ela era uma sala super bem montada, com uma inclinação perfeita, com uma tela gigantesca. Foi um cinema que eu vi filmes importantes lá também. O Cine Rocks era um cinema de rua especializado em exibição de cinema de arte, né? Então tinham vários ciclos de toda essa geração de cineastas que fizeram a cabeça da gente, né? Dos novos cinemas que aconteciam na década de 60,
né? O cinema novo brasileiro, a Nouvelle Vague, Pasolini. The Song Remains the Same, um musical com músicos do Led Zeppelin. A sessão daquilo do Cine Rocks foi quase como a recepção da plateia. O comportamento dela era de como se ela estivesse num show de rock. Então todo mundo levantava da cadeira, dançava e não foi uma sessão assim passiva. As pessoas iam ao Cine Brasil, isso é claro, elas iam especificamente para aquele tipo de cinema que passava os musicais, que passava os grandes filmes americanos. Elas iam ao Paládio assistir as comédias românticas, elas iam ao Tamoio, no primeiro momento assistir filmes de aventura, assistir filmes de pancadaria nos anos 70 e 80. Os cinemas tinham um perfil específico. Depois dos anos 40, Belo Horizonte teve salas em todos os bairros. Então deixou de ser ao centro e saiu para as periferias. Os bairros passavam os filmes que tinham sido explorados nas salas do centro, depois iam para os bairros. Sábado e domingo nós passávamos os filmes que de primeira linha. Era um filme melhor, de melhor qualidade, mais bem feito e tudo. Mas os dias da semana nós tínhamos que nos contentar com o filme de segunda linha. Você poderia ver tanto um filme do Trinity quanto um filme do Hitchcock, do Spielberg, porque lá que eram mais baratos, era mais, assim, acho que talvez menos da metade do preço do Metrópole que você pagava. Então era curioso que num cinema de bairro passava todos os filmes. Como é que chama? Como é que é o trash? Passava até os filmes trash também. Aí sim era a democracia plena. De repente você podia sair a pé da sua casa, por exemplo, perto da minha casa tinha o Cine Amazonas. Eu morava no Grajaú, na Avenida Amazonas, a gente tinha o Cine Amazonas. Era um cinema possível você assistir alguns filmes ali de forma barata. Então as pessoas do Padostáquio assistiam filmes no Padostáquio, no São Carlos, do Barroca assistiam no Amazonas, lá do Prado tinham vários cinemas, São José, Eldorado, e as pessoas da comunidade eram um público muito específico, então, portanto, essa ideia da proximidade, do carinho, da relação que eles estabeleciam com esse espaço era fundamental e era determinante para aquele convívio eterno da sala, ou seja, a permanência desse público a cada semana, filme mudando, era certa, era garantida. Como a bilheteria dos filmes começa a cair no final dos anos 40 e ela vai cair até final dos anos 70, início dos anos 80, em diversos lugares do mundo, com ênfase para cada lugar em uma certa época, no nosso caso, os anos 70. Mas não é um fenômeno da capital mineira, é um fenômeno do mundo. Chegada de TV, especulação imobiliária, ou seja, violência, isso tudo fez com que as pessoas sumissem literalmente do cinema, sumissem das praças, das relações, dos lugares públicos. Então, a vida pública, aquele lugar que você encontrava, aquele lugar que você ia para encontrar os amigos, você parava para bater papo, que você ia jogar futebol, que você ia fazer qualquer coisa, ele deixa de existir. E as funções que estão diretamente associadas a essas ruas mudam também. Há o fato concreto de que as bilheterias dos filmes minguaram no mundo inteiro e isso levou a fechamento de cinemas. Esse é um fato concreto, mas não é uma crise. É uma transformação na visão de mundo que o cidadão médio tinha. No caso específico do cinema, havia uma disputa entre o que a gente poderia chamar de entretenimento público e entretenimento doméstico. O entretenimento doméstico ganhou. Isso em si não é um problema, quer dizer, uma série de coisas que nós gostamos de ter hoje, elas existem porque o entretenimento doméstico ganhou. Isso vai desde câmeras relativamente leves que permitem a qualquer um filmar coisas, até computadores, laptops e internet.
Todas essas invenções só podem existir dentro de um mundo em que a gente acredita que as pessoas estão a fim de se divertir sozinhas. Com a revolução digital, as janelas se multiplicaram, né? A forma de você ter acesso hoje a uma determinada obra, ela multiplicou muito, ela se abriu demais. É possível você ser pirata, é possível você baixar na internet, é possível numa boa locadora, enfim, multiplicou-se. O cinema ele entrou na minha vida, como também outros amigos meus, aconteceu da mesma forma, pela televisão. Que às vezes você tinha que ficar acordado até tarde para ver a primeira exibição, né, numa grande emissora, na Vênus Patinada. Você tinha que ficar lá esperando a primeira exibição. Se você quisesse ver um filme melhor, você tinha que esperar a sessão coruja. A televisão teve esse mérito de segurar o pessoal em casa, mas teve o lado prejudicial do cinema parar de ser frequentado, que é uma outra forma de cultura. Logo começa a competição com a televisão, há um período em que a indústria aposta muito, a indústria exibidora aposta muito na tecnologia. Então é a época do Cinerama, do Cinemascope, eles vão apostando em uma série de novas tecnologias como forma de atrair o público. Quando isso não consegue deter o processo de decadência, de queda do público, eles renunciam. Eles concluem que investir não vai trazer o público de volta. E daí vem esse sucateamento. Era um dos cinemas mais interessantes de Belo Horizonte, o Candelária e o Palladium, como grandiosidade e conforto. E perdeu isso porque a cidade ficou muito decadente, essa região da praça ficou muito decadente. Então isso justificava para os exibidores, ou pelo menos eles atentavam a essa ideia da justificativa, que não vale a pena manter essas salas abertas. Então começou esse processo de vendas e dilapidação mesmo do patrimônio público para as igrejas, depois para lojas, estacionamentos, quase todas essas salas sofreram. Então a decadência é um conjunto de fatores. E a popularização do hábito de ver filme na internet, no DVD, o que seja, desobrigou de ir ao cinema. Esses pontos grandes, essas salas grandes de cinema passaram a ter outro uso. Um uso, vamos dizer assim, mais direto, mais dentro da necessidade primordial do ser humano, que não seja, por exemplo, a arte. Que para mim ela até pode ser cesta básica, mas para muita gente ela não é. O Cine Tamoio é uma loja, o Cine Amazonas hoje é uma igreja. Cine Jaques, para quem não sabe, é o Shopping Cidade. As atividades se localizam aonde elas conseguem. E para elas conseguirem, elas têm que ter lucro, porque senão elas não estariam naqueles lugares. Então é engraçado que de algum jeito reforça, né, que em algum lugar colocou, em algum tempo colocou esses cinemas nesses lugares, que a escolha do lugar foi uma escolha muito interessante, porque eles são áreas que conseguem polarizar um entorno grande, porque senão não teriam igrejas ali também. Cada setor da vida urbana vai ter uma história, vai ter uma geografia própria em cada momento, ela vai ter uma história. A nossa também aconteceu. Ela talvez nos toque mais porque nós achamos cinema uma coisa importante. Agora, talvez se eu fosse um fundamentalista evangélico, eu achasse que a história dos templos religiosos em Belo Horizonte é muito mais importante. São visões diferentes, mas a função da igreja, na minha visão pastoral, na minha visão eclesiástica, é uma visão acima de um cinema. De um cinema que apresenta um filme, apresenta um documentário. Porque o documentário, um filme, é só alguns minutos, algumas horas, e muitas das vezes fica na memória do ser humano. A função da igreja é trazer uma paz, não uma paz passageira, não uma paz momentânea, mas uma paz eterna. Uma paz que só o próprio Cristo tem poder de dar, não uma paz exterior, como o cinema ou o entretenimento ensina.
Cine Brasil, que chegou a ser, junto com o Paládio, as 3 maiores bilheterias do Brasil, na década de 80 perdeu, assim, foi para o 8º, 9º, 15º, por sumida do público das salas. Por isso, o centro da cidade estava muito sujo, muito violento. As próprias salas eram salas enormes, 2.000 lugares, 1.500 lugares, e que foram ficando decadentes, porque o público, com 2.000 lugares, enchia, como o Candelária, era um cinema enorme e que lotava. Quando ele entra, mesmo para a fase nos anos 80 de filmes pornográficos, sexo explícito, ele passa a 1/3 dessa frequência dentro da sala. Então, aquela meia dúzia de pessoas que não tem uma relação com aquele espaço. Era um dos cinemas mais interessantes de Belo Horizonte. O Cine Regina, ele era um cineminha super atraente, ele era meio que um anfiteatrozinho, com as poltronas muito legais, era uma sala de exibição muito bacana. Que eu já fui frequentar numa fase de decadência, eu devo ter visto um filme normal lá, e depois eu fui ver Moças com Creme, fui ver uns filmes de sacanagem até quando ele encerrou as atividades. Então, quando a gente se refere ao cinema pornô, eu não tenho a menor dúvida de que, mesmo se a crise da exibição não tivesse ocorrido, ele teria entrado no mercado. Isso acaba sendo muito mais uma coincidência, da qual, é claro, certos exibidores vão se aproveitar, do que uma consequência do processo de decadência. É uma sucessão de tragédias que me faz particularmente, olhar como o principal causador dessa transformação deformada, dessa frankensteinização do cinema, a ausência do poder público. Então a decadência é um conjunto de fatores. Na própria sociedade, o descaso, a sociedade não teve. Eu lembro da última grande campanha que a gente fez, tentou fazer para garantir o não fechamento do Metrópole, isso nos anos 80, e não conseguimos, porque depois no Brasil a relação, a força da afetividade da sociedade civil, ela não é nada se não tem um órgão público para garantir. Infelizmente nós não conseguimos, né? O Metrópole se foi, a Metrópole perdeu, porque eu acho que uma cidade, quanto mais equipamento cultural ela tem, mais ela pulsa, mais ela vibra, mais ela interage com a comunidade dela. A cidade perdeu um espaço da arte e isso nunca é bom. O hábito de ir ao cinema, essa casa desse ritual que existiu, está realmente no fim, a não ser para a grande indústria. Essa aí vai ter sempre lugar, porque essas salas vão mudando de acordo com a tecnologia, mas isso é a grande indústria. Em muitos lugares do mundo hoje não tem nem sala de cinema em lugar mais. Aqui ainda sobrevive mesmo com a decadência, porque os shoppings acabam que renovam também. Pro bem ou pro mal, mas ele acaba funcionando com isso. As salas menores, muito melhores aparelhadas, condições acústicas, poltronas mais confortáveis, inclusive até o hábito de consumo muito mais incentivado, né? Pipoca e refrigerante. Então eles trazem, né, nessa proposta, além da tecnologia, né, só essas salas têm 3D, hoje 4D, daqui a pouco vai ter 10D. Então eles têm essa infraestrutura, porque o investimento é grande, eles têm esse interesse nesse investimento, porque o retorno é garantido. Então o cinema, nesse momento, ele é um objeto como outro qualquer. Você tem várias salas que te oferecem filmes diferentes para todos os gostos, para todos, né, as idades. Para quê? Porque ele é alguma coisa que se vende ali, que a função maior dele é o entretenimento mais direto. Além da segurança, uma coisa que é crônica e cada vez mais aqui, por isso justifica o sucesso dos shoppings, que é estacionamento. Ou seja, é impossível parar nessa cidade. Não é questão de ser tão bom ou não, é uma experiência diferente. Certo? Quer dizer, a própria ideia de shopping é de o que a gente poderia chamar de uma experiência de entretenimento múltiplo. Você não vai ao cinema no shopping, você vai ao shopping. Você aproveita e vai ao cinema.
que é um componente do shopping. Depois você vai fazer as compras, depois você vai almoçar, lanchar, jantar. Se for 8 dias direto no qualquer shopping, você pode ver filmes diferentes. Então, assim, não tem a diversidade de caminhos também, de passeios, né, de lugares, né? Aquela coisa de você sair de casa para ir, né, para passear pela cidade. Isso agora você vai num só lugar, você tem tudo. Tudo, 90% das salas estão aqui na Zona Sul, uns sobre os outros, que é o mesmo público, que atrai público dos outros lugares, sem contar que hoje nós somos, repito, americanizados. O gosto é linear. A pena é que esse complexo normalmente é hegemônico do cinema americano, então acaba que induz ou forma ou organiza esse espectador para uma ausência de arte. Não todos têm filmes importantes e interessantes, mas a maioria filmes que é tratado como mero entretenimento, mero consumo. Eles não têm nenhum objetivo na arte cinematográfica. Antes o cinema tinha uma outra importância, tinha uma outra dimensão, né? A coisa do cinema estava num outro patamar, que eu acho que não existe mais. Pensando no ponto de vista da socialização, eu sou um saudosista não só do cinema de rua, mas de mais bares com mesa na calçada. Agora, eu entendo que eu sou assim porque eu cresci numa época em que isso eram valores importantes. É fundamental a volta do cinema e é muito importante e muito delicioso quando você sai do filme completamente possuído por aquela história, por aquela experiência audiovisual, né? E sair meio perdido na rua, né? Meio perdido na cidade. O cinema, como dizia Truffaut, é melhor do que a vida. Porque através do cinema você vive todas as vidas que você quiser, todas as vidas que você conseguir.